Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Olha o contexto. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Preste atenção. Como está escrito, Salmo 44, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, todos os dias. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, que coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, essa passagem de Romanos aqui, o apóstolo Paulo tirou de um contexto de Salmo 44. Eu quero ler com os irmãos aqui esse Salmo 44 e nós vamos compreender que o contexto do Salmo 44 é um contexto de perseguição, de tribulação, de angústia. E nós vamos entender, queridos, que se quisermos ser mais que vencedores no tempo do fim, nós vamos ter que nos preparar para a grande tribulação. Isso aqui fala de grande tribulação. O contexto de Romanos 8 é de glorificação do nosso corpo, redenção do nosso corpo, eternidade, né? Milênio, aí, a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. E no contexto é redenção do corpo. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, esse mesmo Espírito vivificará o vosso corpo mortal. Ou seja, vai transformar o corpo de vocês de mortal para imortal. Então o contexto todo é volta de Jesus, mas antes da volta de Jesus, a igreja vai ter que encarar a grande tribulação. Se quisermos ser mais que vencedores na ocasião da volta de Jesus, para reinarmos com Ele nesta terra por 1000 anos e depois por toda a eternidade, nós temos que encarar a grande tribulação. Importa que passemos por muitas tribulações, queridos, para herdarmos o reino de Deus. Então, o título dessa mensagem é Mais que Vencedores. Né? Nós ouvimos muito sobre isso. Aleluia, nós somos mais que vencedores. Mas não queremos passar pela tribulação para que possamos, de fato, sermos mais que vencedores. Tribulação nos dias que estamos vivendo, mas uma grande tribulação que vai anteceder a volta de Jesus. Vamos ler o Salmo 44? Maravilha, mais que vencedores. Então vamos nos preparar para sofrer, para sermos mais que vencedores. Olha o contexto. Salmo 44. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais nos têm contado que outrora antes fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste. Oprimistes os povos e aos pais deste largueza, território. Né? Eu creio que está falando acerca de Josué, que possuiu a terra prometida e se conecta com a igreja que vai possuir a terra prometida. A nossa terra prometida é o que, meus irmãos? É esta terra por herança. E os confins da terra como nossa propriedade. O milênio. Amém? Essa é a nossa terra prometida. Aí continua. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhe deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço, que é o braço de Deus, Jesus Cristo, e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és o meu rei, ó Deus. Ordena a vitória de Jacó. Olha aí, contexto de mais que vencedores. Vitória. Com o teu auxílio, vencemos os nossos inimigos. Em teu nome, calcamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos gloriado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Agora, porém, tu nos lançaste fora, olha aí,
agora, antes dessa vitória que lemos aqui, porém agora, tu nos lançaste fora e nos expuseste à vergonha, e já não saís mais com os nossos exércitos. O que aconteceu, Deus? Cadê a vitória? Tu nos fazes bater em retirada à vista dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Olha o detalhe aqui. Entregaste-nos como ovelhas para o corte. Exatamente o que o apóstolo Paulo falou em Romanos 8:36. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o contexto. Salmo 44, que é de onde o apóstolo Paulo tirou a sua inspiração para poder falar esse texto que lemos aqui de Romanos. Então entregaste-nos como ovelhas para o corte e nos espalhaste entre as nações. Vendes por um nada o teu povo e nada lucras com seu preço. Tu nos fazes opróbrio dos nossos vizinhos, escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios de cabeça entre os povos. A minha ignomínia, ou seja, vergonha, desprezo, zombaria, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Aqui está no singular. Esse inimigo está falando acerca da besta, do anticristo, do homem do pecado, do filho da perdição, que vai se levantar e perseguir os santos, queridos. Então a minha ignomínia, desprezo, zombaria, vergonha, está sempre diante de mim. Cobre-se de vergonha o meu rosto ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Então vamos dar uma pausa aqui no Salmo 44, lemos até o verso 16. Então está falando acerca, queridos, aqui é um contexto de grande tribulação. É um contexto profético, que importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Então, para de fato possamos ser mais que vencedores, ou seja, possuir essa terra por herança, e os confins da terra como nossa propriedade, reinarmos com Cristo no milênio, a igreja que vai anteceder a volta de Jesus nos últimos 3 anos e meio da humanidade, a metade da última semana, vai ser uma igreja perseguida, tribulada, angustiada, vai passar fome, nudez, perigo e espada. Parte dessa igreja vai morrer, vai ter que dar a sua vida, vai ser morta pelo anticristo. E a outra parte vai fugir para o deserto para ser sustentada por Deus. Mas ela vai passar também situações de fome, queridos, porque Deus vai provar o coração dessa parte da igreja que vai estar no deserto. Mas Deus vai sustentar se ela confiar. Vai ser um período de muita tribulação que vamos passar. A igreja do tempo do fim, que vai anteceder a volta de Jesus, não vai ser uma igreja próspera, cheia da grana, tudo do bom e do melhor, né? Desfrutando dos benefícios de um bom governo, né? Não, queridos. A condução para o tempo do fim é de muita treva e escuridão nos povos. É a grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação. E esse Salmo 44, conectando com Romanos 8, é algo assim tremendo. Tremendo. Então o anticristo ele vai nos perseguir. Está profetizado. 2 Tessalonicenses 2, versos 3 a 10. Ninguém de maneira alguma vos engane. O que mais tem hoje em dia são enganos. Mensagens de prosperidade, falando que a igreja vai ser próspera e a qualquer momento o Senhor Jesus volta. Maranata, aleluia, que bom, Jesus vai voltar mesmo. Temos que nos alegrar pela vinda de Jesus, mas temos que nos preparar para sofrer. Que Jesus não volta antes da grande tribulação. Então ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. O contexto é a volta de Jesus, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, antes de Jesus voltar, vai haver a manifestação do anticristo, que vai durar 3 anos e meio perseguindo a igreja. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. O tempo determinado é metade da última semana. Amém, queridos? Os últimos 7 anos da humanidade. Primeira metade, grande e maior avivamento. Segunda metade para frente, os últimos 3 anos e meio, grande tribulação.
porque já o mistério da justiça opera. Somente há o que agora o retém, até que do meio seja levantado, do meio da semana. E então será revelado o iníquo. A esse mesmo iníquo, no final da grande tribulação, o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Olha só. Então Jesus vai destruir o anticristo e todos os seus súditos no esplendor da sua vinda. Uma única vinda. Não tem 2 voltas, 3 voltas de Jesus, é uma só. Não tem um arrebatamento secreto e outra depois. Não, é uma só. Um só retorno de Jesus, que é no final da grande tribulação, em que ele vai destronar o anticristo e todos os seus súditos, na chamada batalha do Armagedon em Apocalipse 19. Aí ele continua. A esse, cuja vinda, o anticristo, né, é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Daniel capítulo 7, verso 8, falando acerca da manifestação do anticristo, totalmente conectado com esse Salmo 44, com Romanos 8, da tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, na grande tribulação, para que nós possamos ser mais que vencedores na ocasião da volta de Jesus. Daniel 7:8, estando eu a considerar os chifres são reinos, são 10, o anticristo ele fará aliança com 10 reinos, eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, entre esses 10 reinos subiu um chifre pequeno, que é o anticristo, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava grandes coisas. Está falando do anticristo. E um pouco mais para frente, Daniel 7, versos 20 a 22. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça desse animal, e do outro que subiu, o chifre pequeno, diante do qual caíram 3 desses 10, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, está falando do anticristo, e cujo parecer era mais robusto do que os dos seus companheiros, eu olhava, e eis que este chifre, a besta, o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, fazia guerra contra os santos, esses santos que vinham de um grande e maior avivamento da primeira metade da última semana. Fazia guerra contra os santos e ganhou deles. Prevaleceu contra eles. Exatamente o que estava acontecendo aqui em Salmo 44, conectando com Romanos 8. Até que veio o ancião de dias, Jesus Cristo, e fez justiça aos santos do Altíssimo, do Pai. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino milenar. E é exatamente o que está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versos 4 a 7. E adoraram o dragão, Satanás, que deu à besta, o anticristo, o seu poder. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Olha aí, o mesmo texto que lemos aqui de Daniel 7. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. 3 anos e meio, metade da última semana. 3 anos e meio literais, queridos. 3 anos e meio de grande tribulação. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Olha o que lemos aqui também em Daniel 7. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus? A igreja. E dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então o contexto que estamos lendo aqui, de mais que vencedores, de Romanos 8, conectando com o Salmo 44, é, de fato, grande tribulação. Então, se quisermos ser mais que vencedores, devemos estar dispostos a padecer tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. Será que estamos nos preparando para a grande tribulação, queridos? Não, né? Boa parte das igrejas está nos preparando para sermos ricos nesta terra, né? Termos tudo do bom e do melhor, crescer, né? Prosperar, ter conta bancária cheia, orar para que as coisas do lado de fora melhorem, né? Que tenham bons governos, bons hospitais, né? Infraestrutura. É isso que vai acontecer? É isso que está profetizado? Não.
Não é isso que está profetizado. Pelo contrário, caos, queridos, que vai acontecer nesse mundo. Trevas na terra e escuridão nos povos. É o que vai anteceder a volta de Jesus. Ambiente de Sodoma e Gomorra. Ambiente antediluviano. Não vai ser um ambiente de coisas boas, queridos. A igreja, sim, ela será uma luz nesse mundo de trevas. Mas nós já sabemos que a porta continuará estreita e o caminho apertado, e são poucos que entrarão por eles. Entrarão pela porta e caminharão no caminho. Só 7.000, queridos, não vão se dobrar a Baal. E todos os demais vão se dobrar. É um pequeno e fiel remanescente. Vai haver salvação nesse período da última semana de Daniel? Vai. Eu creio que vai ter salvação até mesmo na grande tribulação. Quando a igreja estará no deserto, pregando para nações que vão fugir com a igreja, que vão ajudar a igreja durante a perseguição, enfim. Mas são poucos, queridos. Infelizmente. Eu gravei um vídeo ainda há pouco, né? Hoje de manhã, acerca de uma terça parte da terra vai restar. E as outras 2 terças partes? Eliminadas. Então vamos lá. Prosseguindo com a leitura do Salmo 44, agora a partir do verso 17, conectando com o texto de Romanos 8, que lemos aqui, do verso 35 ao 39, no contexto de sermos mais que vencedores. Salmo 44, verso 17 em diante. Tudo isso nos sobreveio, olha aí, perseguição do anticristo. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. Não tornou atrás o nosso coração, nem se desviaram os nossos passos dos teus caminhos, para nos esmagares, onde vivem os chacais, e nos envolveres com as sombras da morte. Olha aí. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque tu estás conosco. Quando passarmos pelo fogo, tu estarás conosco. Se pelas águas, as águas não nos submergirão, porque tu estarás conosco na grande tribulação. Eu estarei com vocês no dia da angústia. Salmo 91. Ah, meu Deus. Continuando. Então, para vos esmagardes onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. E se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou tivéssemos estendido as mãos a Deus estranho, porventura não o teria atinado Deus, Ele que conhece os segredos dos corações? Se pecarmos contra ti, o Senhor vai nos julgar. Mas, por amor de ti, ao contrário, estamos sendo perseguidos por amor de ti, Jesus. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha aí, queridos, o contexto de Romanos 8. Igualzinho, Salmo 44 e 22. Por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Olha o contexto de perseguição. Desperta, porque dormes, Senhor. Desperta. Não nos rejeites para sempre, porque escondes a face e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão. Pois a nossa alma está batida até o pó e o nosso corpo como que pegado no chão. Levanta-te, olha aí, queridos, levanta-te para nos socorrer. Esse levantar aqui, meus irmãos, levanta-te para nos socorrer no dia da expiação. É o dia que o Senhor Jesus vai voltar, o grande e terrível dia do Senhor, o dia da nossa redenção. Levanta-te para nos socorrer e nos resgatar por amor da tua benignidade. Olha, meus irmãos, o contexto que o apóstolo Paulo escreveu Romanos, conectado com esse Salmo 44. Percebeu então a íntima ligação, queridos, do contexto de Romanos 8, versos 35 a 39, que Paulo escreveu com esse Salmo 44? Então, no final de tudo isso, Deus vai se levantar para fazer justiça aos santos. No final da grande tribulação, queridos. Olha o que está escrito em Sofonias, capítulo 3, a partir do verso 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor. Em Abacuque, o povo estava sofrendo na visão de Abacuque, que falava acerca do tempo do fim. E o que está profetizado lá? Espera, porque ele certamente virá e não tardará. O meu justo viverá pela fé, mas se ele retroceder nesse período de grande tribulação, a minha alma não terá prazer nele. Portanto, esperai-me, diz o Senhor,
no dia em que eu me levantar. Exatamente a profecia aqui de Salmo 44. Levanta-te, Salmo 44, 26, né? Levanta-te para nos socorrer e resgata-nos por amor da tua benignidade. Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, mais que vencedores, se permanecemos até o fim no período da grande tribulação. Aí em Sofonias 3, a partir do verso 8. Esperai-me então, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar. Salmo 44, levanta-te, Senhor. Sofonias, eu vou me levantar. Espera, porque certamente eu virei e não me atrasarei. Perseverem firmes até o fim, vivendo pela fé, nessa promessa de ser mais que vencedor. Vocês serão mais que vencedores, permanecem até o fim. Então esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações, essas nações que estão perseguindo vocês, os marcados pela besta, e congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, o dia da peleja do Armagedon. Porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. É o que o apóstolo Pedro falou. Essa terra, ela está destinada para o fogo do zelo do Senhor. Assim como aconteceu em Sodoma e Gomorra, vai acontecer também fogo do céu, que vai consumir também, queridos. Amém? Deus derramou o dilúvio e agora ele vai derramar fogo. Amém? Porque então darei uma linguagem pura aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor. Está falando do milênio. Toda a terra se encherá do conhecimento da glória de Deus no milênio. Todo joelho se dobrará a Jesus no milênio, para que sirvam com o mesmo consenso. Da além dos rios da Etiópia, meus zelosos adoradores, que constituem a filha dos meus dispersos, me trarão sacrifícios. Naquele dia, não te envergonharás de nenhuma das tuas obras. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, com as quais te rebelaste contra mim, porque então tirarei do meio de ti os que exultam na tua soberba. Olha aí, o anticristo e todo o seu sistema, todos os seus súditos. E tu nunca mais te ensoberbecerás no meu monte santo, mas deixarei no meio de ti um povo humilde e pobre. Olha aí, bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus como Ele é. Aleluia. Possuirão a terra. E eles confiarão no meu nome, no nome do Senhor. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, exterminou o seu inimigo, fez justiça aos santos. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti, tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as tuas mãos. O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti. Jesus Cristo estará no meio de nós. Ele nos salvará, Ele é a nossa salvação, Jesus. Ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor. Olha aí, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo, espada? Perseverar na grande tribulação para sermos mais que vencedores. Aí ele continua: regozijar-se-á em ti com júbilo. Os entristecidos por causa da reunião solene congregarei. Esses que são de ti e para os quais o opróbrio dela era um peso, olha, a vergonha da perseguição dos inimigos. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Olha aí, a batalha do Armagedon. Deus vai destruir todo o império da besta, juntamente com a besta. E salvarei a que cocheia, e recolherei a que foi expulsa, e deles farei um louvor e um nome em toda a terra, aleluia, em que foram envergonhados.
seremos envergonhados aqui, na grande tribulação, nesse mesmo lugar, Deus vai nos engrandecer. Aleluia! Mais que vencedores. Naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Que promessa, meus irmãos! Sofonias, capítulo 3, versos 8 a 20. Então, foi nesse contexto que o apóstolo Paulo conclui profeticamente: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas para sermos mais que vencedores, nós temos que nos preparar e vencer na grande tribulação. Por quê? Atos capítulo 14, apóstolo Paulo: importa que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino de Deus, o reino milenar, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, queridos, esse texto de Romanos 8, mais que vencedores, é para uma igreja que está disposta a passar pela grande tribulação. E estamos nesse período, queridos. Estamos muito próximos da última semana de Daniel. Então nós temos que nos preparar para os dias terríveis que virão. Antes haverá um grande avivamento. Nós seremos qualificados, mas para experimentarmos desse grande avivamento, nós temos que nos preparar desde já. E aí sim, experimentando desse grande avivamento, nós estaremos qualificados para suportarmos a grande e maior perseguição que virá para o mundo todo. Quem amar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida, aborrecer a sua vida nesta terra, vai ganhá-la para a eternidade. Que não possamos ser como Esaú, vender o nosso direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Ou seja, vendermos o nosso direito de reinar com Cristo no milênio para aceitar a marca da besta, para continuar comprando e vendendo, para desfrutarmos dos prazeres transitórios do pecado. Ou seja, para desfrutarmos por 3 anos e meio de prazeres transitórios do pecado, 3 anos e meio, o que são 3 anos e meio de grande tribulação, em comparação com o que virá, queridos. São sofrimentos leves e momentâneos. 3 anos e meio de grande sofrimento, mas vale a pena sofrer. Essa fome que Esaú sofreu, mas se entregou, comprando prato de lentilhas, vendendo, melhor dizendo, o prato de lentilhas. E aí ele perdeu o direito de primogenitura e não estará no milênio com Cristo. Então, que possamos suportar, se possível for sim, fome, nudez, perigo, espada na grande tribulação, mas não aceitarmos a marca da besta, que é o prato de lentilhas, para que possamos, de fato, dizer: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu vou suportar essa fome, mas eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará e me fará justiça e me farás adentrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu vou esmagar em Cristo Jesus a tua cabeça, porque está profetizado em Romanos 16 e 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então aquele que vem virá e não tardará. Eu não vou retroceder. Eu vou continuar firme com meu Deus até o fim. Se tiver que dar minha vida, darei. Se tiver que suportar 3 anos e meio no deserto, suportarei. O meu Deus estará comigo, suprindo as minhas necessidades. Eu vou passar fome, mas não vou morrer de fome. As minhas vestes não vão se desgastar. Eu vou beber água que vai sair da rocha, mas eu não vou me prostrar diante de ti. Eu não vou aceitar a marca da besta para continuar comprando e vendendo. Eu vou depender exclusivamente do meu Deus, porque Ele me fará justiça. Amém, queridos? É nesse espírito que vamos vencer. Se quisermos ser mais que vencedores, temos que aprender a passar pela grande tribulação. Amém, queridos? Maranata! Né? Maranata, amém. Eu amo a vinda de Jesus. Mas não basta só ficar feliz pela volta de Jesus. Antes da volta de Jesus, temos a grande tribulação. Quem está disposto a passar pela grande tribulação? Que possamos nos preparar. Amém, queridos? Até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.